Este é o Conexão Futura ao vivo aqui no seu canal Futura e também pela internet. Estamos lá no nosso site futura.org.br e você já está vendo aí a nossa imagem. Você pode assistir o Conexão ao vivo na tela do seu computador de qualquer parte do mundo. Bom, e hoje é dia para discutir mercado de trabalho aqui no Conexão. Pois é, o fim de ano está chegando e no nosso quadro Trabalho e Profissões de hoje, vamos conversar sobre a oferta de vagas temporárias, principalmente na área do comércio e serviços. Uma estimativa da Confederação Nacional do Comércio aponta que o setor deve oferecer mais de 138 mil vagas temporárias neste final de ano. Tradicionalmente, o Natal é a data comemorativa mais importante para o comércio varejista. Para alguns economistas, com o atual cenário econômico do país, o crescimento no número de colocações não deve ultrapassar 1,5% em relação a 2013. De qualquer forma, este é o momento em que muita gente consegue uma primeira experiência ou até se reposicionar no mercado. E aí, como estar bem preparado para buscar uma boa vaga? Fique ligado então no programa de hoje. Para essa conversa recebemos aqui no estúdio o Fábio Bentes, ele é economista da Confederação Nacional do Comércio. E também conosco está aqui no estúdio o Paulo de Souza, ele é coach executivo. E logo mais a gente fala também com o Vander Morales, que é presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Se você está em busca de uma colocação neste fim de ano, ou se já passou por essa experiência, se já foi efetivado, ou se não está encontrando emprego, mande o seu recado para a gente, tire a sua dúvida aí, aproveite os nossos especialistas aqui no estúdio. Pela internet você tem duas formas de mandar o seu recado para a gente. A primeira delas eu já mostro aí para você no nosso facebook.com/canal Futura Oficial. Você encontra já esse post aqui sobre trabalho temporário. Aqui você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aí a sua questão. Também na internet aproveite o Twitter para mandar a sua dúvida no perfil que é o @canalfutura. Ou ainda, se não está ligado na internet, pegue o bom e velho telefone, ligue para a gente aí de qualquer parte do Brasil, para o 0 operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, dou as boas-vindas aos nossos entrevistados. Fábio e Paulo, tudo bem com vocês? Bem-vindos à Conexão. Tudo bem, obrigado. Tudo certo? Quero começar ouvindo o Fábio, que está aqui do meu lado. Fábio, a Confederação fez esse levantamento, então, de 138 mil vagas que devem ser oferecidas nesse fim de ano. Em comparação com o ano passado, né, comparado já com 2012, é um crescimento menor nesse ano. A que se deve isso? É um crescimento menor, aliás, o menor crescimento dos últimos anos. Isso se deve basicamente a um ritmo menor de vendas do varejo. O varejo, em todas as datas comemorativas ao longo de 2014, experimentou uma taxa de crescimento menor do que a de 2013. Se a gente for lembrar desde o começo do ano, então, Dia das Mães, Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças, né? O comércio esperava vender muito mais e houve, de certa forma, uma decepção no número de vendas. Isso foi um ano que a gente costuma dizer de desaceleração do comércio. Não tem crise no comércio, não tem queda de vendas. As vendas só estão crescendo num ritmo um pouco mais fraco. É claro, com um ritmo mais fraco de crescimento das vendas, o comerciante acaba colocando o pé um pouco no freio na hora de contratar. É uma medida de cautela. A gente sabe que no Brasil o custo de contratação é caro, manter o empregado formalmente trabalhando não é barato em relação a outros países. Então é natural que esse tipo de reação por parte dos comerciantes ocorra. Quer dizer, a gente está falando aqui de um crescimento, na verdade, de 0,7% no número de trabalhadores contratados, o que, se a gente considerar que vários setores da economia não estão, aliás, estão apresentando até queda, estão andando para trás ao longo de 2014, para o comércio a situação ainda é razoavelmente confortável. Quer dizer, e o período de contratação é justamente esse, que vai, na verdade, se inicia em setembro e vai até novembro. Os contratos de trabalhadores temporários no comércio duram até 3 meses, geralmente, e 65% das vagas acontecem em novembro. Então, quem quer entrar no mercado de trabalho agora, o emprego temporário, no momento é esse. É a melhor época do ano para conseguir essa renda extra ou esse primeiro emprego. Muito bom, a gente está indo dia 10 de novembro, então ainda falta um mês e tanto para o Natal, ainda
há tempo de conseguir essa colocação, as lojas começam a ter um movimento acelerado e aumentado, principalmente a partir de agora, né, com a aproximação de dezembro. Agora, frente a esse cenário de que há menos vagas a serem preenchidas, quero saber do Paulo de que forma esse trabalhador pode estar melhor preparado na hora que for participar de uma entrevista ou de uma dinâmica para tentar uma colocação. Como é que ele pode se destacar? Seja ele alguém que está entrando agora no mercado, eu sei que tem muitos jovens que buscam a primeira experiência nessa época do ano, ou alguém que está fora do mercado e quer tentar voltar. Esse desemprego que a gente está experimentando aí, essas pesquisas que estão tratando do desemprego, tem um dado relevante, principalmente para o comércio, que chama atenção que o maior desemprego é entre os jovens de 18 e 24 a 26 anos, que é muito a faixa das pessoas que estão que entram em comércio, né? Eu tenho ouvido muito, conversado com muitos empresários, com muitos diretores dessas empresas, e a dificuldade de selecionar os talentos que eles precisam é enorme. Você não tem ninguém hoje, nenhum executivo numa empresa hoje que diga para você que tem facilidade de contratar, repor alguém com o talento que ele precisa. Então acaba que essa oportunidade acaba sendo um processo seletivo, eles acabam usando como um processo seletivo. Então, apesar de ter um aumento menor do que do ano passado, mas é uma grande oportunidade para quem está entrando, para quem quer entrar no mercado, de se mostrar, né, de mostrar o seu talento, de mostrar a sua forma na prática, como um processo seletivo. Então, que quem vai entrar para essa oportunidade agora não entre só com a cabeça de que eu vou lá para fazer um trabalho temporário que vai levar um mês e meio, mas que entre com a perspectiva de que isso pode ser uma coisa mais duradoura, que ele pode ser contratado e talvez até o interesse maior nesse processo seletivo não seja nem do funcionário, do participante, do temporário, seja para o empregador. Ele está ávido por identificar e conhecer pessoas com talento para que ele contrate depois desse trabalho temporário. Todos eles, na grande maioria, estão com essa intenção, né? E para esse jovem, principalmente, que não tem uma experiência, muitas vezes o trabalho temporário de fim de ano é uma escola que você não vai ter em outra época do ano, porque você vai estar ali, de fato, com uma demanda muito grande, você tem um treinamento gratuito, de certa forma, né? Você está sendo treinado para já entrar aí melhor preparado para o mercado, então é uma excelente experiência. Eu vou chamar agora também para complementar a nossa conversa o Wander Morales, ele é presidente da Federação Nacional dos Sindicatos das Empresas de RH, Trabalho Temporário e Terceirizado. Wander, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem, obrigado, é um prazer participar desse debate. Wander, fala pra gente então, de acordo com os levantamentos da Federação, por que esse ano está mais difícil conseguir uma vaga de trabalho temporário? Olha, esse ano aqui, como já foi dito, vai ter uma expansão menor do índice de emprego, da criação de empregos. Mas mesmo assim, é uma grande oportunidade para essas pessoas sem experiência, principalmente os jovens, aí, que já foi destacado no início aí, jovens de 18 a 24 anos, que compõem aí a maior massa de desemprego do país. E como o trabalho temporário agora, o perfil não está tão rigoroso, é uma oportunidade para esses jovens fazerem um treinamento na prática, adquirirem uma qualificação profissional e até aspirar depois uma efetivação. A nossa federação tem uma expectativa de 5% de todas essas contratações temporárias virem um emprego. Muito bem, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Wander, eu quero aproveitar aqui e já chamar você de casa mais uma vez para mandar o seu recado, tirar sua dúvida sobre o trabalho temporário, especialmente nessa época de fim de ano. Você tem o Facebook, o Twitter e o telefone como opções. A Iris Fente já mandou um recado aqui pelo Facebook. Ela é lá de Teresina, no Piauí. Um abraço para todo mundo aí do Piauí que acompanha a Conexão Futura. Ela dizendo que está acompanhando atenta, que adorou o tema do programa. Então, fique ligada aí, Iris. Obrigado e um abraço para você. Quero aproveitar aqui e já perguntar para o Fábio uma questão que muitas vezes aparece quando se fala em trabalho temporário é em relação aos direitos desse trabalhador, né? Já que é um contrato com um tempo determinado, um tempo menor, de 3 meses, esse trabalhador tem o mesmo direito de um trabalhador CLT convencional? Exatamente os mesmos direitos. Claro que tem que se respeitar a proporcionalidade, né? Então, por exemplo, em termos de férias, o trabalhador que trabalhe por 3 meses, ele vai ter o proporcional, 3/12 de férias ao final do contrato de trabalho. É a mesma coisa para 13º,
os direitos, os benefícios que a empresa concede têm que ser os mesmos para o trabalhador temporário. A única diferença é que ao final do contrato de trabalho não existe aquela multa, porque não há demissão sem justa causa. Quer dizer, o prazo de trabalho ele foi determinado em contrato, ou terminado, esgotado esse tempo, o desligamento é automático. Então, em termos de direitos, o trabalhador deve ficar tranquilo no sentido de que ele tem os mesmos direitos de um trabalhador comum. Uma coisa muito importante também para quem está procurando vaga temporária é procurar as agências de seleção. Quer dizer, formalmente, o comércio tem que absorver esse trabalhador, tem que contratar esse trabalhador temporário através de uma agência de seleção. Então, isso é muito importante. Quer dizer, eu ouço muita pergunta, aonde que eu devo entregar o meu currículo? Então, encaminhe-se, se você quer trabalhar formalmente, com todos os direitos, carteira assinada, tudo direitinho, encaminhe-se a uma agência de seleção, que ela vai encaminhar para a vaga correspondente. Porque as empresas, na verdade, não fazem essa seleção, elas terceirizam esse serviço, então. Terceirizam. O trabalhador comum, o trabalhador regular, ele pode se dirigir diretamente à loja, enfim. A loja pode anunciar isso na vitrine, a oferta da vaga, mas com o trabalhador temporário é um pouco diferente. Então, o canal natural, o canal formal para encontrar essa vaga é através de uma agência de seleção. Por que essa diferença, Fábio? Isso, na verdade, é uma exigência até do próprio Ministério do Trabalho. Quer dizer, até para proteger, para evitar que aquele trabalhador temporário acabe ficando além do tempo pré-estabelecido. Então, é uma proteção do próprio trabalhador. Quer dizer, ele vai a uma agência de emprego temporário, assina um contrato com essa agência e essa agência direciona ele para o local de trabalho. Quer dizer, ele está vinculado à empresa terceirizadora de mão de obra. Então, o canal formal é esse, quer dizer, uma exigência da lei no intuito de preservar a qualidade do trabalho. Então, no caso, se a pessoa tiver uma boa performance, a empresa quiser que ela continue trabalhando, então é um novo contrato, não é esse contrato que é prolongado. Então, encerra-se esse contrato com a terceirizada e aí a empresa absorve essa pessoa e faz um novo contrato. Em situações particulares, esse contrato pode até ser prorrogado, mas não é o que geralmente acontece, não. Quer dizer, como a gente está falando de Natal, passado o Natal, aquele aumento sazonal de carga de trabalho, enfim, aquilo some. Então, ele tem que sair, esse contrato tem que ser expirar e a pessoa sim pode voltar a ser contratada de forma efetiva nos meses seguintes. Quer dizer, isso que o Paulo estava colocando aqui é muito importante, porque o trabalhador temporário deve observar nessa oportunidade uma chance de se efetivar, de continuar trabalhando naquela loja, enfim, naquele estabelecimento, se ele gostou do trabalho, se ele gostou do salário, das condições de trabalho. Então, é uma forma de você testar o trabalhador ali na prática mesmo, colocando a mão na massa, ainda mais num período em que as lojas estão cheias, de aumento de vendas. Então, assim, é um período de estresse e é um teste muito válido, é uma espécie de vestibular para quem quer trabalhar no comércio. Sem dúvida, né? Esses contratos normalmente duram aí logo após o Natal, mais uma semana ou duas, para semanas de troca dos presentes, e aí já se encerram. Então, quem de fato quiser continuar e ser bem avaliado na empresa, tem que aí se puxar, como a gente fala, né, e mostrar serviço, né, Paulo? Agora, é exatamente nesse sentido que o Fábio apontava aqui, como se destacar, né? Já que muitas lojas, principalmente, contratam muita gente, são muitos novos trabalhadores, como a pessoa pode já chegar com uma postura de querer se destacar e ser notado pela sua performance? Eu acho que a gente pode separar isso assim no curtíssimo prazo e algum tempinho depois. Eu acho que o curto prazo, né, o básico, primeiro, você já entrar querendo saber e entender como é que são as normas dessa loja, enfim, desse ambiente que ele está passando a conviver. Ele tem muito pouco tempo para aprender as coisas mais básicas, né? Então, primeiro, entender perfeitamente quais são as principais normas, como o horário de chegada, horário de lanche, enfim. Preocupar-se também com as oportunidades de relacionamento com as pessoas, quer dizer, não tem muito tempo para você entrar e não se relacionar com a equipe de vendas, não se entrosar com o pessoal. Quer dizer, isso já é tão importante quanto o desempenho do seu trabalho, né? A questão de cumprir os horários e se dar bem com os colegas é fundamental. Isso é básico, né? E aí você pode começar a navegar por competências um pouco mais complexas. Por exemplo, ver oportunidade de dar sugestão, ter iniciativa de resolver. Quer dizer, mesmo você trabalhando na loja como vendedor, mas você tem iniciativa de, se for o caso, ajudar no estoque ou ajudar
num fechamento da loja, enfim, tudo isso está sendo observado. Tudo isso o dono, o diretor, enfim, o gerente, está observando essas suas atitudes, né? Eu acho que tem uma outra oportunidade ainda que vai além, que é se você está estudando um curso técnico, ou está iniciando uma universidade, ou está na universidade, tal, aí você tem que atentar, acho que esses novos temporários têm que atentar para a cadeira que ele está cursando. Então, se você está cursando administração de empresa, preste atenção como é que é administrada essa loja, como é que as coisas são conduzidas, como é que é o sistema de gestão, porque tudo isso é input para você ir aprendendo, ligando essa questão da prática da loja que você está exercitando, da empresa, com o curso que você está fazendo. Eu acho que esse é um grande aprendizado. Talvez esse seja uma remuneração maior do que a própria remuneração. O próprio salário que você vai receber no fim do mês. Do contrato que você vai estar recebendo. Agora, isso é importantíssimo que o Paulo diz aqui, né? Você, na verdade, ficar com a sua antena ligada e os olhos abertos, não somente a função que você tem que desempenhar, mas como o contexto todo, esse ambiente de trabalho, né? Você ter essa oportunidade de, se for o primeiro emprego, principalmente, de estar numa grande empresa, tenta entender um pouco mais ali sobre as relações que acontecem, sobre os trâmites todos legais, a questão da administração, de estoque, né? Porque logística é um grande aprendizado também, principalmente nessa época de fim de ano, né? Sobre a demanda, o que vende mais, o que vende menos, como é feito o carregamento, as encomendas dos produtos, né, Fabio? A gente só vê ali, quando a gente entra na loja, a gente só vê, né, o que está ali à frente do balcão. Por trás do balcão tem um mundo, né? E a gente, nessa pesquisa que a gente fez lá na Confederação, a gente detectou um fator interessante. De fato, o emprego no comércio tem crescido nos últimos anos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do ano. Esse ano vai crescer de novo, mas está tendo um aumento muito grande para aquelas atividades de apoio. Quer dizer, para o estoquista, ou até para aquela pessoa que estudou administração, que precisa, o comércio está indo um pouco além daquela tarefa de simples atender o cliente, simplesmente atender o cliente. Então está tendo um aumento muito grande de oferta de vagas para quem tem o curso superior, ou quem está cursando o curso superior. É claro que o perfil do trabalhador no comércio ainda é aquele trabalhador com nível médio completo, a maioria das vagas acontece na região sudeste, são trabalhadores jovens, mas isso está mudando. Nos últimos anos, por exemplo, a faixa etária que mais apresentou crescimento dentro do mundo do comércio em termos de emprego foi dos trabalhadores acima de 65 anos. Quer dizer, aquelas pessoas que, os mais jovens, por um lado, estão adiando um pouquinho a entrada no mercado de trabalho e os seus pais ou avós, né, acabam tendo que buscar uma renda e recorrem ao comércio para conseguir essa renda, para manter o filho estudando. A gente sabe que aquela pessoa que entra no mercado de trabalho com alguma qualificação, não é só no comércio, em qualquer outro setor, ela já entra numa janela um pouco mais acima. Então, esse é um padrão que a gente está observando no comércio nos últimos anos, uma busca por qualificação. Isso é muito importante. O comércio teve ganhos importantes de produtividade, o trabalhador do comércio se qualificou mais nos últimos anos, não é à toa que os trabalhadores com um nível superior, ou aqueles que já pisaram na universidade, são os que mais crescem dentro do varejo. Isso é uma tendência que veio para ficar. Então, aquela ideia que a gente tem de que o comércio não exige praticamente nenhum tipo de qualificação, experiência de fato não exige muito, mas qualificação, a gente está na era do conhecimento, o comércio também está exigindo qualificação. Isso é muito importante para a empresa comercial se tornar mais produtiva. Muito bem, eu vou voltar a chamar agora para a nossa conversa o Wander, que fala com a gente lá de São Paulo. Wander, você segue ouvindo a gente bem? Igor, ouvindo muito bem. Wander, então, frente à atual situação da economia no país, né, muito tem se falado aí nos últimos meses sobre a inflação que teria afetado os hábitos de consumo das famílias brasileiras, também a questão do PIB não crescendo tanto. De que forma aí a federação tem percebido ou tem projetado que isso pode afetar as vendas agora no fim do ano e, consequentemente, as vagas de trabalho? Olha, há um endividamento muito grande por parte da população. Os juros subiram. Nós acreditamos que esse Natal aqui, os produtos de menor valor é o que farão mais sucesso, terão mais vendas. Não que os outros não terão, porque o crédito ainda continua, mas ele está mais caro. A renda, por conta da inflação, também acaba dando uma diminuída, isso prejudica, e tudo isso acabou prejudicando também uma puxada um pouco maior nos índices agora de contratações temporárias.
O Natal, ele é uma data que contata muito mais as empresas e essas grandes corporações, as grandes redes de varejo, os grandes magazines, eles têm que reforçar os quadros para atender uma demanda extraordinária. E aí, como foi colocado, é uma oportunidade para essas pessoas sem experiência, os jovens, mas nós temos também uma outra ponta, as pessoas também de mais idade, que também buscam uma procura por trabalho somente nessa época, às vezes para aumentar a renda, para comprar um presente, fazer uma viagem depois em janeiro, enfim, fazer um curso. Então, nós estamos vendo que ele está atendendo o trabalho temporário, ele está sendo muito benéfico, tanto para os jovens sem experiência, muitos estão norteando suas carreiras por essa experiência, e os mais com mais idade, alguns até excluídos do mercado de trabalho pela idade, acima de 45, 50 anos, e que encontram nesta modalidade uma oportunidade de um trabalho formal. Muito bem, então, Wander Morales, muito obrigado por ter participado aqui do Conexão Futura e boas vendas aí no fim do ano para você. Obrigado, um abraço a todos. Muito bem, quero aproveitar aqui e mostrar na internet também para você de casa, onde você pode ter acesso aos dados da pesquisa da CNC que nós citamos aqui agora há pouco. Deixa eu aproveitar e colocar aqui, vamos lá, na internet você busca aí o site que é o cnc.org.br, você pode ter todas as informações sobre a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, inclusive sobre a pesquisa que citamos aqui no início do programa. Também vou mostrar para você o site da Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado, para você também buscar essas informações, e sempre o site que divulgamos aqui para você buscar informações sobre qualificação profissional, cursos da ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Esse aqui é o site da ABRH Nacional, você pode buscar aí em todos os estados brasileiros, tem uma representante, eles, além de oferecer vagas de colocação no mercado, tem muitos cursos também. Então, é importante você buscar sempre qualificação. A gente está quase aqui chegando no finzinho do programa, tem a pergunta que chegou para a gente pelo Facebook da Roberta Ribeiro. Obrigado, Roberta, pelo recado. E ela pede para vocês que deem dicas para os universitários aí, que estão sem tempo de se preparar, mas querem entrar no mercado de trabalho, tentar aproveitar aí esse momento. Como é que ela pode estar um pouco mais preparada, mesmo tendo que se dividir aí em final de período, tendo que estudar e querendo trabalhar, Fábio? É um período estressante para quem quer trabalhar e para quem está estudando também. Mas, na verdade, a dica vai um pouco em cima daquilo que eu falei anteriormente. Existem atividades que um universitário pode exercer no comércio e que são, inclusive, mais bem remuneradas do que aquelas que a gente, como consumidor, costuma ver, né? Aquela vendedor, que esses universitários podem exercer. Uhum. Então, a gente tem observado uma tendência, oportunidades aparecendo de emprego mais qualificado no comércio. Uhum. Então, não basta você ir à agência de emprego terceirizado ou bater na porta do comércio e falar, eu quero ser vendedor. Isso talvez não valha muito a pena. Uhum. Para quem tem um pouco mais de qualificação, vale a pena procurar atividades, talvez, na área administrativa das lojas, que, aliás, são menos temporárias, vamos dizer assim, do que o emprego de Natal. Quer dizer, a pessoa pode até trabalhar por um período mais longo. Né? Começar agora e depois acabar esticando essa E acabar esticando. A gente está chegando no finzinho, queria ver uma dica do Paulo também, não só para universitários, mas em geral, aí, quem está se dedicando a buscar uma vaga em um minutinho. O que é fundamental, Paulo? Bom, para essa questão do comércio, eu acho que tem uma dica que não é nem de fazer curso, nem de se especializar assim tecnicamente, mas se for para trabalhar em comércio, independente se no back-office ou ali no front da loja, né, que você primeiro goste de servir, que você tenha prazer em servir, que você desenvolva esse prazer de servir e que você atente para a questão do atendimento. Quer dizer, a gente tem uma carência grande de atendimento, principalmente nas grandes cidades, que essa correria, pouco se ouve, pouco se dá atenção. Então, você se desenvolva, que você se foque em se aprimorar, em querer servir, em querer atender as pessoas da melhor maneira possível. Muito bem, então. Infelizmente, o nosso tempo aqui voou. A gente espera ter contribuído aí para você de casa que está se preparando ou está pensando em entrar aí no mercado de trabalho agora e buscar uma vaga de trabalho temporário com o nosso quadro Trabalho e Profissões. Fábio e Paulo, muito obrigado pela presença aqui comigo hoje no Conexão Futura. Foi um prazer recebê-los. Obrigado a você.
Muito bom, espero você de casa aqui então de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde, nas nossas representações 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite, a gente se encontra lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.